Quando Elizabeth chegou ao trono, questionou-se também, obviamente, até porque ela era muito jovem, né? O pai dela faleceu e ela foi muito jovem ao trono. Naquele momento se questionou também. Hoje, 70 anos depois, ninguém mais questiona o reinado dela. Professor Marcelo Suano, a gente vive do presente, claro que a gente olha sempre com uma crítica muito mais dura, porque o passado é muito farto em informações e ele está pacificado, você não tem mais questionamento sobre o passado. Quando a gente falava, obviamente, você vê nas histórias da Inglaterra, ninguém imaginaria que alguém superaria, por exemplo, a era vitoriana. E você não pode desconsiderar o que foi a era vitoriana, mas você passa a considerar agora o que foi a era elizabetana. Ou seja, quando se fala agora do rei Charles III, ou seja, agora é o momento dele. Ou seja, é preciso dar-se um tempo para saber exatamente o que vai acontecer. As comparações são naturais, é da espécie humana, isso a gente tem desde quando a gente nasce. Mas é preciso entender que o que se imaginava insuperável, de alguma maneira, ganhou o seu próprio tempo. Eu não estou nem comparando se foi maior ou melhor, não é este o caso. Eu estou dizendo do ponto de vista de marcar o seu próprio tempo. E isso demandou tempo, os 70 anos de Elizabeth II. Piotr, fantástico, é maravilhoso o que você trouxe e eu não pretendo ser arrogante no que eu vou falar aqui, mas nós temos o hábito normalmente de olhar para o passado e buscar no passado uma grandeza que nós não conseguimos perceber no presente, mas se nós não percebemos, normalmente a falha é nossa e não do presente propriamente dito. Então nós ficamos buscando essa referência espetacular no passado sem conseguir entender o que está acontecendo. Por que eu falo isso? A grandeza do rei Charles não vai se dar em ele tentar ser igual ao que a Elizabeth II fez. Ele não tem como ser igual, mas ele entender qual é o seu papel nesse processo transitório. Ele assume aos 73 anos de idade. Suponhamos que ele fique 20 anos no poder, 93, em que ele ou ele faleça ou que ele abdique. É um processo transitório. Queira ou não queira, 20 anos, apesar de ser muito tempo, sabe-se que ele veio para dar continuidade a uma busca de estabilidade constante e garantir a respeitabilidade de um modelo de organizar a sociedade configurado na monarquia. Porque o foco do futuro é o seu filho, é o William, que é alguém que tem uma simpatia muito grande da sociedade britânica, tem uma simpatia muito grande da juventude e se sabe que ele está sendo muito bem treinado, tal qual o seu pai foi. Tanto que, ao assumir agora o trono, ele já consegue entender o papel que ele tem de se aproximar do povo, porque o mundo contemporâneo exige que aqueles que são os soberanos ou aqueles que são os governantes respeitem e tenham carinho pelo povo, ao ponto de ser mais abertos a ele. Ele já entendeu isso. As pessoas diziam assim, mas ele não é muito simpático, ele não é muito carismático. Simpático ele é. Ele não é muito carismático, talvez porque ele seja tímido. Mas se ele não tem carisma, é impressionante que quando nós olhamos para as expressões faciais e para o olhar dele, tanto quanto o olhar de Sua Majestade Real, a Rainha Elizabeth II, uma das fotos que mais ilustra como ela é, e a gente vê isso nele também, é aquela foto em que ela está de perfil com o fundo negro, que fala agora que anunciou o falecimento dela. Se você olhar nos olhos dela, na foto, você não percebe arrogância. O que você vê é altivez. A altivez é um sentimento de que você está num status diferenciado, mas esse status é carregado de responsabilidade. E a tua responsabilidade diante do teu povo só pode ser cumprida se ela for legitimada pelas aberturas que teu povo dá, que você dá para receber as demandas que o povo apresenta. A Elizabeth tinha isso. Essa é a razão pela qual a era elisabetana, podemos dizer assim, será uma das grandes eras da história da Inglaterra, das grandes eras da história mundial, porque ela não foi uma líder que apenas expressou um poder sobre o seu povo. Ela mostrou como você pode, tendo um determinado poder, entender o teu papel diante da sociedade. Era uma coisa curiosa porque eu lembro, ontem eu assisti também a entrevista, estava a professora Daniela, estava o Cavagutti, foi maravilhoso. Eu lembro que teve uma hora que a professora Daniela falou assim, ela se adaptou aos momentos do tempo. Ela se adaptou ao período. E a adaptação não significa se curvar a ele, significa caminhar ao lado deste momento, respeitando o espírito da época e o espírito do povo. Ela conseguiu fazer isso.
o Charles, me parece que ele já incorporou que ele não é mais o garoto. Porque, por incrível que pareça, parece que nessas condições de monarquia, em que um rei assume após a morte do outro, lembra aquele momento do Império Romano em que, enquanto o pai não morresse, ele não tirava o anel e entregava para o filho. E o filho não tinha nenhum poder. Era o pai. Se o pai morresse aos 150 anos e o filho com 100, o filho ainda era visto como filho, como uma espécie de adolescente. Mas na hora que ele tirava o anel e entregava o anel senatorial, ou o que quer que seja, para o seu filho, ele mudava a sua configuração. Porque a partir daí ele já não era mais a pessoa, ele era o símbolo. E me parece que o Charles está entendendo. Eu creio que ele vai compreender que o papel dele é ser o símbolo de uma transição para um futuro que virá e já está muito bem configurado e preparado na figura do príncipe William, que será, provavelmente, talvez, Rei William, né? Não se sabe qual será o nome que ele adotará. Professor Marcelo Suano, vou me permitir aqui usar algumas das suas palavras, acrescentar outras para voltar, talvez, a palavra-chave de toda essa sua explicação. Me permita aqui uma análise do que disse há pouco. O senhor falou em altivez. Aí, se a gente olhar para o que o príncipe chegou ontem, digamos, já rei, né, não proclamado, mas enfim, já rei, dada essa lógica de que ele sucede no trono, e isso ele sabia desde o dia que nasceu, mas vamos lá. Ele chegou com uma certa timidez ontem e eu vou me esmerar em mostrar exatamente esse momento da chegada a Buckingham ontem, porque ela é uma chave para entender tudo o que pode acontecer a partir de agora. Nós temos poucos dias desse reinado de Charles III, mas são as informações que temos são essas até o momento. Ele chegou com o que se pode chamar de uma timidez. Depois se surpreendeu, houve uma surpresa naquele momento com a recepção calorosa até, apesar do momento, obviamente, da morte da rainha, as pessoas ainda contidas, mas demonstrando uma satisfação muito grande em estender a mão. E você vê naquelas imagens, se a gente olhar rapidamente para isso, você vai ver que ele, obviamente, ele está surpreso com a recepção, isso está muito claro. As pessoas estão extremamente solícitas à presença do rei, elas estendem a mão, algumas até, tá vendo esse beijo na mão? Você vê que ele é chamado em algum momento talvez para se retirar e ir para o palácio, né? Ele continua porque houve o chamado da população, isso é muito claro, tá? Isso tá muito, as imagens estão mostrando exatamente isso. E aí começa o que a gente chama dessa continuidade que podemos chamar de vitoriosa. Uma adaptação a um momento que talvez nem ele percebeu que poderia existir, ficou surpreso, e aí a gente vê um rei altivo que vai ser demonstrado justamente naquele primeiro discurso de ontem. E aí todo mundo começa a reavaliar o posicionamento sobre o que será o reinado de Charles III. São essas imagens, ele recebe as flores, agradece pelas flores, entrega obviamente para algum dos assessores e ele continua. Justamente porque quer usar as duas mãos para poder estender a todas as pessoas que estavam ali, num tratamento, digamos, de igualdade, de atenção. Logo no dia da morte da rainha, a gente fez menção à questão dela usar sempre uma roupa com uma cor que chamava atenção para se diferenciar dos outros. E perguntado a ela uma vez o porquê daquilo, ela falou assim, as pessoas que vêm de longe me ver precisam me reconhecer rapidamente. Ou seja, não era uma sensação de que eu preciso me mostrar diferente, é para, inclusive, também facilitar as pessoas. Diferente ela já é. Ela é a monarca, ela é a soberana. A expressão soberana é muito clara. Mas, professor, isso para mim é muito, muito didático para entender o que pode vir a ser. A gente não tem aqui, não dá para fazer exercício de futurologia. E, obviamente, que a gente pode cometer aqui enganos de previsão. Mas isso está muito claro. Olha, de novo ele recebe um chamamento, dessa vez ele se vira para os seguranças ou para os assessores, ele se volta e continua. E vai até o final. E ele percebe que tem que ir até o final do palácio ali, pelo menos aquele portão do Palácio de Buckingham. Nós temos daqui a pouco, a gente vai ter a propaganda política, é isso, né, Demetrios? Mas, no rádio só, então a gente vai continuar aqui, né? Mas isso para mim está muito claro, isso está muito evidente, professor. Sim. Olha, só deixar claro uma coisa, quando eu disse o papel transitório. Por que um papel transitório? Porque ele recebe como herança uma ação de uma soberana, de uma chefe de Estado, que conseguiu garantir de todas as formas o equilíbrio da sua sociedade, mesmo com
todos os percalços que aconteceram, inclusive internamente na sua família. Ela conseguiu separar o que é privado do que é público. Ela conseguiu separar o que era dever perante a sociedade com direitos pessoais e privados dos seus familiares. E ainda assim ela enquadrou seus familiares. Uma cena que eu acho maravilhosa da Rainha Elizabeth, quando o Harry, que ele se casou com a Meghan, e ele disse que ele queria... cansou das ações. Ela disse, tudo bem, você cansou? Não esqueça, ser príncipe é também um dever, não vamos dizer um emprego, mas é uma atividade profissional. E se você não quiser brincar de príncipe, vá brincar como cidadão e vai buscar o seu sustento. Você perderá os títulos e você perderá também os proventos que nós damos por fazer parte da família real. Ela foi muito dura no início. Eu falei, ela não usou essa linguagem. É óbvio, isso aqui é uma linguagem de um cidadão comum. Ela jamais usaria uma linguagem dessa natureza. Mas o que ficou claro ali? Ela estava enquadrando as ações para que cada um soubesse separar o que é público do que é privado. E que quando eles incorporam o papel de soberanos, de monarcas, de chefes de Estado, eles têm deveres perante o povo. O Charles já entendeu isso. Aí, voltando à questão da transição, ele recebe a herança de ações como essa. O papel dele, se ele conseguir entender isso, vai ser: eu tenho que garantir a transição para o meu filho para torná-lo um dos maiores reis da Inglaterra. Esse deve ser, e ele vai ser lembrado como um homem sábio. Talvez entre para a história como Charles III, o sábio.